Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos iniciar em alguns minutos com o professor Mota. Olá, boa tarde, oi Rita. Olá, tudo bem? Deixa eu dar mais um tempinho para o pessoal ir chegando, que a gente já convida aqui o professor Mota para estar conosco. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Boa tarde, tarde Alexandre, Valéria, boa tarde. Ok, obrigado. Beleza, Rita, obrigado, viu? Obrigado, Adriana, pelo retorno. Oi, Lu, tudo bem? Como é que você tá? Grande Boa Mota, tarde, meu amigo. Como vai, Eduardo? boa Tudo bem? tarde, tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Tudo maravilha, tudo ótimo. Tudo jóia, tudo Vamos aí bem, tudo fazer jóia. dessa nossa tarde, desse momento aí, algo bem bacana para os pais, para os eventuais professores que estão aí conosco. Vamos bater esse papo gostoso aí, viu? Maravilha. Obrigado, Mota, pela presença aí. Só vamos dar mais uns minutinhos, pessoal chegando. Vamos lá, com certeza. Olá, Cíntia, tudo bem? Pessoal de Rio Preto. Daí a gente já começa. Todo Tranquilo, mundo estou à ouve sua bem o disposição. Mota, todo mundo ouve bem o professor, tá tudo certo? Mota tá me ouvindo, né? Tudo tranquilo. Sim, tá tudo ótimo. Então tá bom, maravilha. Muito bem, então vamos lá, Mota. Pessoal, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Colégio Santo André. Uma satisfação muito grande estar hoje recebendo, mesmo que virtualmente, o professor Mota. Mota, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, sua disponibilidade. Agradecer também à Editora Moderna, que proporcionou esse encontro aqui, essa aula que nós vamos receber nessa tarde, tá certo? Muito obrigado, Mota, pela sua presença aqui. Eu vou apresentar o Mota, mas antes eu queria agradecer ao colégio pela oportunidade,
Agradecer também a participação das famílias, dos alunos que eu estou vendo que estão chegando, dos professores, dos nossos colaboradores todos, tanto aqui de Jaboticabal como de Rio Preto, nossa escola irmã. Essa é uma live proporcionada pelas duas unidades. E aqui, Mota, a gente já passou do centenário, mas esse ano lá em Rio Preto eles estão comemorando 100 anos de existência. A gente não cansa de dar os parabéns para todos lá de Rio Preto. Parabéns e vida longa, parabéns, vida longa. Vida longa. Muito bom. Isso aí. Gente, para começar então, o Mota, que é professor, currículo extenso, hein? Tá uma live inteira, só o currículo do Mota. Professor, engenheiro civil, pesquisador, consultor, palestrante, autor e um grande entusiasta aí das metodologias ativas de ensino, né, Mota? E tecnologias educacionais. E hoje ele é diretor da Silicon Valley aqui no Brasil, né? E aí vai embora o currículo. Mota, a gente está hoje num cenário extremamente diferente para todo mundo. Acho que ninguém viveu nada parecido. E nós, na questão da educação, na área da educação, como professores, diretores, coordenadores, alunos, famílias, nós estamos tendo desafios muito grandes e desafios novos, que ninguém tinha se planejado, ninguém tinha ideia disso. Queria que de início você desse uma avaliação de como que você está enxergando isso, já que você é um cara tão viajado, você está sempre nos Estados Unidos, sempre com contato com outras escolas. Qual é a avaliação que você faz desse cenário tão novo e tão desafiador para todos nós? Obrigado mais uma vez. A gratidão é minha, a você, Eduardo, aos profissionais aí de ambas as escolas, dos dois colégios Santo André, uma honra estar aqui com vocês. Minha gratidão também à Editora Moderna e a todos os pais, professores e toda essa comunidade que está conectada conosco aqui hoje, né? Realmente todos nós somos surpreendidos aí por essa pandemia, né? Logo que isso iniciou e que as escolas receberam a notícia de que deveriam efetivamente fechar as portas, isso pegou todo mundo de surpresa, né? Então eu quero fazer uma reflexão inicial, Eduardo, com todos que estão conosco aqui, levando em conta quatro pilares: a escola, os professores, os alunos e a família, uma vez que o norte desse nosso bate-papo é como que eu consigo educar, deixar um legado, uma mensagem para os filhos, para que saibam lidar com o mundo futuro que é incerto, né? Eu preciso dizer para todos que estão me ouvindo que, como eu tive uma carreira gigante de professor de sala de aula aqui em Curitiba. Eu fui por muito tempo, meus queridos amigos, professor de física no ensino médio e de cálculo para as engenharias, durante 23 anos. E faz 3 anos e pouquinho que eu deixei de ser professor dos meus alunos para ser uma espécie de professor de professores, né? Eu viajo o Brasil e o mundo aí fazendo aquilo que a gente chama de formação de professores, mas nesses 23 anos como professor, eu também exerci funções de coordenação pedagógica, de coordenação de área, de direção da escola, também fui dono de escola, fui diretor de campus, coordenador de curso de ensino superior. Então a gente tem uma trajetória onde nenhum curso ensina você lidar com a educação, a não ser que você esteja ali no meio envolvido com isso, certo? E se de repente tem algum pai empreendedor que está me ouvindo, ou uma mãe, e que ele quisesse tomar um café comigo e dissesse assim para mim: Mota, eu estou com dinheiro guardado, eu queria fazer um investimento, vamos abrir uma escola? Eu ia chamar ele pertinho e dizer assim: meu amigo, eu vou te contar bem de boa tudo o que acontece numa escola, e daí eu acho que ao final da história você vai desistir de investir em ser dono de escola, porque são milhares de variáveis, mas a gente continua insistindo nisso e fazendo isso porque nós somos apaixonados. Nós adoramos estar ali envolvido em todo esse processo de educação, mas a gente sabe que não é fácil. E uma vez que a pandemia chegou e disse assim: galera, vamos fechar a escola. A escola se surpreendeu, a escola como instituição. Ela precisou, por meio das pessoas que fazem a gestão e coordenam tudo isso, entender um cenário, entender o que ela poderia fazer, o que ela deveria fazer, e para isso tem órgãos que regulam tudo isso. Qual é a infraestrutura que eu possuo hoje, no dia zero que fechou a escola, para que eu possa entregar o conteúdo talvez num novo formato? Quais são as pessoas que eu tenho para que possa me ajudar isso? E quando eu falo com pessoas, a escola tem um leque gigante, tem a parte pedagógica,
que são os professores e todos envolvidos nesse processo ali da entrega do conteúdo e tudo mais para os alunos, e tem o backstage, tem o back office, tem a galera do administrativo que também precisa um norte. Então a escola foi surpreendida como negócio, assim como a psicóloga do consultório foi surpreendida, assim como o vendedor da loja de roupa foi surpreendido, assim como advogado, engenheiro, o vendedor que vai de porta em porta, todo mundo foi surpreendido. Opa, agora eu não posso mais me movimentar, e preciso continuar trabalhando, entregando aquilo que eu prometi. Certamente, o primeiro olhar da instituição foi para os professores, porque os professores, eles acabaram de fazer uma semana pedagógica efervescente, envolvente, todo mundo fez os seus planejamentos 2020, e estava muito claro, porque isso é feito de uma forma assim, muito organizada, muito séria e muito carinhosa, quando você vai reiniciar um ano letivo. E daí, mal a escola abriu, teve que fechar tudo. Então, tudo que os professores, os gestores e coordenadores programaram, de certa forma, foi deixado de lado. Porque os professores também tiveram que entender que eles não estariam mais ali na sala de aula fisicamente com os alunos, e que eles precisavam, mesmo assim, entregar o seu conteúdo. Porque vale ressaltar que toda escola possui o seu plano pedagógico, isso é um documento muito sério, e nesse documento diz assim que você tem que atingir alguns objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem, eles podem ser atingidos na escola como a gente conhece presencialmente, mas também é possível um outro jeito. Então a gente se segura nisso, nesse outro jeito, para desenhar algo. Só que também os professores, cada um tem o seu jeito de lidar com a turma, com o conteúdo, de se envolver, de brilho no olho, as suas crenças, a sua formação, o seu preparo para aquilo, e de repente algumas pessoas chegaram e disseram assim: querido professor, querida professora, nós não vamos mais fazer essa educação aqui presencial, física, mas nós temos que fazer algo que a literatura está chamando de ensino remoto emergencial. Os pais precisam entender, e também todos que estão conectados aqui conosco, que não estamos fazendo EAD. O ensino à distância é uma modalidade de ensino onde, em quase 100% dos casos, quem comprou esse curso já sabia que era assim. Ou seja, a pessoa optou por não estar presente na escola num curso 100% EAD. Esse curso ele é muito bem estruturado, é uma modalidade de ensino, tem design instrucional por trás, tem tutores, tem trilha de aprendizagem, tem plataformas, a essência é ser mediado por tecnologia, e a escola, o Colégio Santo André, não ofereceu isso no momento da matrícula, ele ofereceu uma educação presencial. Mas nós temos instruções e até mesmo ordens que dizem, fecha a escola. Mas a escola, por outro lado, está olhando esse cenário e dizendo assim, mas eu quero que a aprendizagem não pare. Eu quero continuar entregando algo. Então, nessa obrigação de entregar algo, é que se instalou o ensino remoto de emergência, onde eu tenho que prezar por alguns pilares de comunicação, conteúdo e registro dessa atividade, e os professores já se apropriaram ou estão se apropriando disso. Beleza, vamos imaginar um cenário que todos os professores compreenderam tudo isso, está tudo muito claro o que precisa ser desenvolvido, e agora eu tenho que fazer com que isso chegue de maneira clara para os meus alunos. E quando eu penso no ecossistema do Colégio Santo André, eu tenho que pensar em alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Ou seja, eu tenho que adequar tudo o que eu fazia presencialmente para um jeito diferente, um jeito virtual, um jeito remoto, um jeito sim à distância, porque as pessoas não estão juntas. Então eu preciso informar o meu aluno de maneira bem clara como que vai funcionar esse novo jeitão da escola. E isso requer ingredientes que nós lutávamos muito para ter isso no presencial, que é, de repente, o aluno ter alguns ingredientes de autogestão, de organização, de protagonismo, mas também, para alguns alunos, ainda há algumas características de que eles ainda não têm maturidade para esse tipo de ensino, eles não têm uma disciplina daquele estudo diário, dessa organização, que eu até quero falar mais um pouco disso, eles precisam, talvez, de longe, ver ainda mais sentido naquilo que os professores precisam fazer com eles, porque como ele está em casa, ele pode se distrair facilmente, né? E uma coisa que precisa ficar muito clara aí para todos nós é que o fato de estarmos nesse isolamento, isso não é sinônimo de férias até o fim do ano.
Para a escola que já começou o trabalho antes e para a escola que parou e que agora vai retornar, o fato do aluno continuar em casa mesmo no retorno não significa férias, ou seja, tem que existir esse ritmo. E daí, evidentemente, nós chegamos no quarto ingrediente, que é a família. A família, o pai, a mãe, o responsável, também não estava preparado para isso. Então, tem que ter até um redesenho, uma organização desse espaço da casa, da ordem das atividades de casa, para que os pais também possam ajudar. Só que os pais também precisam ficar cientes de que é impossível, isso eu posso afirmar, assim, olho no olho, de coração eu falo isso, é impossível uma escola entregar, olhando para uma lente de um celular, olhando para o webcam do computador, entregar tudo o que ela fazia no presencial, agora de forma virtual. Então a escola também está com um olhar assim bastante sensível sobre que as famílias também precisam dessa adaptação. A família precisa desse tempo para reorganizar alguns itens em casa. E aí a grande bandeira desse momento é pais, escolas e alunos. Vamos fazer isso juntos. Nada na vida da gente a gente faz de forma isolada. E eu posso afirmar para vocês, com quase 28 anos lidando com educação, principalmente em educação, ninguém faz nada sozinho. Então nós precisamos desse tripé, aluno, família e todos da escola, em prol desse novo jeitão de fazer toda essa educação funcionar. Certo, Eduardo? Certo, Mota. Mota, só retomando um ponto aí, super importante tudo isso que você colocou, que nós não estamos fazendo EAD porque não é essa a modalidade de ensino que nós aqui no Santo André trabalhamos. Uma outra discussão que tem aparecido muito na mídia hoje, por conta de todo esse cenário, é a questão do homeschooling, né? Parece que voltou ali essa discussão de substituir a escola para que os pais, os avós, os irmãos, enfim, os familiares sejam os tutores. Não é isso que está acontecendo, né? Não, de forma alguma. Inclusive, no nosso país, legalmente falando, o homeschooling nem é prática sacramentada. Simplesmente inexiste. Mas, olhando, eu atendo várias escolas, converso com muitos professores, donos de escola, alunos e famílias. Alguns ingredientes do homeschooling estão presentes nisso que nós estamos fazendo, mas não significa que é homeschooling, né? Então, nós não devemos ter esse pensamento de que a escola agora entregou tudo para os pais. Pelo contrário, queridos pais que estão me ouvindo, os professores estão se esforçando muito para fazer algo realmente relevante, evidentemente tudo adequado a cada idade, a cada conteúdo que precisa ser cumprido, mas isso não está sendo feito numa espécie de oba-oba ou com descuido. Professores, cada um na sua área do segmento que atua, cada um na idade do aluno que está com ele, eles têm essa competência técnica para saber o que entregar nessa forma diferente, tanto para o aluno do infantil, quanto lá para o aluno do ensino médio. O problema é que, mesmo tendo esse conhecimento de como que os alunos nas diversas idades aprendem, a escola não estava programada para atender desse jeito. Então é evidente que alguns ajustes precisam acontecer, assim como talvez um pai às vezes erra a mão na hora de educar o filho em casa, chamar atenção ou indicar um caminho, pode ser que os professores também errem em uma outra atividade, em uma outra coisa que peçam, que daí lá em casa não deu certo fazer, mas tudo bem. A vida da gente é um eterno acertar e errar, desde que depois isso seja mediado, seja reconsiderado e partimos para o próximo, né? O importante é que os objetivos da aprendizagem sejam atendidos. E se você me permitir, Eduardo, já que você entrou nessa linha aí sobre o aprender em casa, me permita aí falar para os pais, principalmente, uma espécie de trilha que eu gostaria que eles observassem. E depois o que chegou, Mota, foi justamente isso, questões mais de ordem prática. Show. Também o pessoal mandou antes. Ótimo. O que pode ser efetivamente colocado em prática em casa? Como eu sou um professor entusiasta, como você já me definiu aí, a gente vai ficar mesclando entre
na prática e um pouquinho de fundamentação, um pouquinho de um olhar mais abrangente para que a gente possa transformar essa nossa live também no momento de aprendizado para quem ouve e para mim também, certo? Eu posso dizer para os pais que eu gostaria que eles observassem 6 itens. Primeiro, organize o território em casa, organize o espaço. Assim como vários pais tiveram que ajeitar um cantinho, se é que já não tinha, para que aquele ali fosse efetivamente o home office dele, construa esse home office para o filho, independente da idade, ou seja, esse cantinho, ajude ele no canto que ele escolheu para ter o computador, a gaveta, a caixa de lápis de cor, a tesoura, toda aquela parafernália, ajude. Se mostre disponível. Ajude o seu aluno a organizar esse cantinho, que será o cantinho do estudo dele. Ele vai ter em casa um canto onde ele se sinta bem, onde ele se sinta confortável, com as coisinhas dele em volta, mas também com a orientação de que é o seguinte: meu filho e minha filha, isso aqui não é brincadeira. O pai espera que você tenha essa dedicação, o pai espera que você se organize, ó, tem tudo aqui à sua disposição, e o pai e a mãe, o responsável está aqui e diz para ele olho no olho: a gente está aqui para te ajudar, filho. A gente está entendendo que agora a gente está num processo diferente, então aqui, ó, o teu cantinho está aqui, eu preciso que você deixe isso tudo em ordem, tudo organizado, mas está aqui, esse aqui é o teu canto. Segundo, você não pode deixar isso largado. Tem que organizar de maneira que você crie horário para que ele estude. Então precisa ter um horário, mas não que você precise necessariamente simular que o horário que ele vai estudar em casa é espelho do horário que ele estaria na escola. Pode ter uma certa flexibilidade. E também você vai ajudá-lo nessa organização de horário, efetivamente, algo bem prático, em função daquilo que está chegando da escola para ser executado. Quando você ajuda a organizar o horário do seu filho para o estudo, você está exigindo, mesmo sem falar, organização, concentração, foco, autogestão, autonomia. Com certeza, muitas escolas possuem no seu projeto pedagógico, e até dizem isso de forma expressa: a nossa missão também é construir a autonomia do seu filho. Mas isso tem que ser feito em parceria. Então, se o pai está em casa com o filho, pode nos ajudar nesse processo aí. Tranquilo. Terceiro item. Inevitavelmente, muitos pais é que receberão o conteúdo da escola. Porque eu vou dar um exemplo de forma geral, não que os limites sejam esses. Mas os alunos do Fundamental 2 e os alunos do ensino médio, geralmente são eles que já possuem o dispositivo móvel ou o computador, ou seja, eles já sabem se virar no portal da escola, nos links, que eles já sabem que é por ali que ele vai se comunicar com a escola. Não estou dizendo que o pai não precisa olhar isso, mas é bem provável que muitos alunos desses segmentos que eu citei, eles já sabem se virar. Mas os alunos do Fundamental 1 e da educação infantil, quem vai ter que abrir o dispositivo, fuçar o celular ou o computador ou outra forma, é o responsável, certo? É ele. Então, a gente precisa dessa grandiosa parceria e disponibilidade dos pais para que ele faça isso com carinho também. Para que ele acesse lá as atividades, procure entender, procure traduzir para o filho qual é a tarefa que precisa ser executada. Por outro lado, também, queridos pais, a escola precisa ser muito clara, muito objetiva naquilo que está chegando para vocês, até para que vocês possam entender. Vocês não têm obrigação nenhuma de saber dos conteúdos, mas você precisa ser parceiro da escola. Porque provavelmente, em alguns momentos, você, pai, você, mãe, estará ali envolvido com o seu trabalho no home office, vai pingar no seu celular ou no computador uma mensagem da escola, e isso não pode fazer com que você, vou falar aqui papo reto, não se irrite com isso. Ou seja, por mais que esteja chegando muitas coisas da escola, você tem que pensar assim: puxa, que bom, a escola está com a porta fechada, mas eles continuam lá trabalhando. Então você tem que ser parceiro. Ser parceiro até num ponto de falar bem da escola. Fale bem da escola para o seu filho. Afinal de contas, no início desse ano, ou no fim do ano passado, você escolheu essa instituição para o seu filho. Então há um certo nível de confiança, há um bem-querer. Se você já é pai comprometido com essa escola há muito tempo, você sabe tudo que envolve esse ecossistema de educação, então seja parceiro. Diante do seu filho, fale coisas boas.
Por mais que fique uma pulguinha atrás da sua orelha de uma outra coisa que você não gostou, mas depois você, por meio do WhatsApp, de uma ligação, liga para o responsável da escola, que é a pessoa que te atende, e você sugere uma mudança, sugere uma outra trilha, um outro jeito, né? Eu atendo escolas que já me relataram que o pai fica enfurecido porque tem que ficar imprimindo coisa na impressora de casa. Bom, isso é inevitável que aconteça. Eu também sou pai. Eu tenho filhos, só que os meus filhos já são um pouquinho maiores. Eu tenho um filho de 19 e um de 23. Ambos fazem engenharia. A universidade está fechada. Eles recebem coisa pra caramba diariamente aqui. E eu estou achando bom. Inclusive, eu os ajudo a organizar essa espécie de ter que estudar, mesmo eles já sendo adultos. Eu tenho que motivá-los, eu tenho que incentivá-los. E mesmo que eu perceba algo que eu não gostei, não é diante deles que eu vou tentar resolver isso, né? E com isso também eu quero trazer outra coisa, Eduardo, que é que pais precisam aceitar os seus limites. Você não é o professor, você não é obrigado a saber os conteúdos curriculares, mas diante da sua experiência de ser mais velho que o seu filho, faça essa experiência de adulto valer. Ou seja, no sentido de ajudar uma espécie de parceria com o filho também. E uma vez que você identifica algumas coisas que você gostou, eu sugiro, pai e mãe, que você procure ir além. Aquilo que a gente pede, às vezes, para alunos, eu sempre fui um professor, assim, que gostava de desafiar os meus alunos, mas no bom sentido da coisa, não de repente, deixá-los assustados, mas de justamente dar uma deixa para que eles fossem além. Ou seja, mesmo que eu entregasse uma tarefa de casa, no dia que eu combinava que eu ia corrigir, eu procurava ir além daquilo que estava no livro ou no caderno. Ou seja, se um pai, de repente, ali, também provoque o filho, para ver o que o filho pode te responder, o que ele pode dizer de entendimento sobre aquilo, se ele já observou que isso que está no caderno aconteceu não sei aonde, numa reportagem da televisão, na revista, ali no bairro, que se ele já viu isso, já se deparou com isso. Ou seja, o pai e a mãe, que tem esse amor ali nesse âmbito da família, eu acredito que isso seja até um movimento natural. Ou seja, se o pai e a mãe perceber, mesmo sendo não professor, que pode usar daquilo que a escola está promovendo para fazer o filho ir além, isso é fantástico. Vou dar alguns exemplos. Tem uma escola que o pai resolveu com o filho e com a filha fazer um diário, ou seja, no final do dia eles se reúnem para fazer essa espécie de diário do que o filho e a filha exploraram, estão anotando, e as palavras que aparecem difícil, eles vão ao dicionário ou no Google para ver o significado. Tem um pai que está pegando folha de A4, construindo com o filho um monte de aviãozinhos de papel, personalizado para os coleguinhas da sala, porque quando esse filho voltar para a escola, ele vai dar de presente esse aviãozinho de papel para os colegas da sala. Só que ali ele pode, quando ele pega uma folha A4, isso aqui é uma forma retangular, será que eu não posso dizer para o meu filho que essa é uma figura de 4 lados? E quando eu dobrar para fazer o aviãozinho, eu começo a construir triângulos? Sei lá, o pai precisa também ter essa visão abrangente, né? O pai pode... tem uma avó que mora junto, essa avó faz crochê. Tem uma arte, tem uma coisa mágica por trás desse ato de fazer o crochê, de fazer tudo isso. É evidente que são apenas ideias, mas eu tenho que procurar ter esse envolvimento, essa visão diferente. E tudo isso, Eduardo, tem a ver com algo chamado criar uma rotina. Quando a gente fala em criar uma rotina, na minha cabeça é você entrar, assim, mergulhar legal em algo chamado poder do hábito. O poder do hábito, assim, é algo maravilhoso porque tem a ver com neurociência. E quando eu começo a educar o meu filho para um futuro incerto, se eu e os pais que estão aqui conosco não possuímos bola de cristal, então vamos tentar fazer hoje algo que seja útil para o meu filho num futuro incerto. Nós não sabemos nem como será a partir de agosto. Então eu preciso deixar um legado. E quando eu penso em poder do hábito, isso tem a ver com neurociência, ou seja, se eu começo a fazer uma coisa repetidamente de forma organizada, eu começo a ter conexões bem consideráveis nos meus neurônios, onde cada vez que eu repito isso, eu gasto menos energia agora do que eu gastei antes quando eu fui aprender ou querer experimentar esse novo. E toda vez que eu gasto menos energia para
tentar me engajar em algo novo, sobra essa energia para coisas extraordinárias, né? O ser humano, ele gosta de uma certa forma dessa sensação de segurança, né? Ou seja, essa sensação de segurança, ela acontece quando o nosso cérebro reconhece aquilo que nós já fizemos antes. Quando eu já fiz isso antes, parece que isso não é novo, não é uma experiência nova, eu não fico com aquele medo, né? E então isso é que nos leva a ter um método, nos leva a ter uma certa ordem, só que também isso não significa que eu tenho que engessar, que eu não possa ser criativo, que eu não possa fazer algo diferente. São coisas muito distintas. Quando um pai e uma mãe realmente são parceiros da escola e eles percebem que eles podem criar esse poder do hábito nos filhos, muitos problemas futuros serão aparados agora, né? Então isso é muito legal, e depois eu quero continuar nessa pegada de falar do poder do hábito, que tem algumas dicas valiosas para os pais aí que eu acho que vai ser legal, mas vamos ver se tem alguém aí que tem alguma pergunta, alguma coisa, para a gente continuar esse bate-papo. Só tentar resumir, Mota, tudo isso que você colocou aqui. Questão do espaço, super importante para as famílias, especialmente para o aluno, né? Tem um espaço destinado para criar ali, então, a sua rotina e também criar ali o seu hábito de estudo. Ele entender que o que ele fazia na escola, ele agora vai tentar fazer o máximo possível dentro das proporções na sua casa, certo? A questão da rotina, super importante para ele entender. A disponibilidade dos pais também de acordo com a possibilidade de cada família, né, dos responsáveis, e a questão da parceria com a escola aí. Acho que resume bem o que você colocou. Ótimo, excelente. Maravilha. Eu quero continuar nessa pegada aí do poder do hábito, porque como pai, e principalmente como um professor que eu procuro inspirar pessoas, sabe, Eduardo? E eu falo isso assim de coração, porque é uma coisa extraordinária você decidir na sua vida estar diante de pessoas e querer que essas pessoas, no caso os alunos, hoje, quando terminar a aula, saiam melhor do que ontem. O dia, meus amigos, que eu decidi ser professor, na minha cabeça estava muito clara que eu tinha que estar em sala de aula não só para entregar o currículo da escola. E eu digo isso para professores e pais que estão me ouvindo. Quando você decide estar diante de pessoas para ensinar, você decidiu estar disposto a entregar quem você é hoje. E quem você é hoje, você levou uma vida inteira para construir. O pai, a mãe ou o professor levaram uma vida inteira para construir isso que é precioso demais. Agora, o que adianta isso ficar guardado em mim? Então, o que eu posso externar para deixar quem está ao meu redor um pouquinho melhor? E isso tem tudo a ver com a mudança de comportamento que pode ser acelerada pelo poder do hábito. Eu vou contar uma coisa para vocês. Por mais que eu tenha sido por muito tempo professor de física e matemática, eu também sou doido por outras áreas. E uma área assim que eu acho incrível é o storytelling. Eu uso muito nos meus cursos, palestras, e até nessa conversa estou abusando um pouco do poder de storytelling, porque isso engaja, né? Isso faz as pessoas compreenderem de um jeito diferente algo que precisa ser explicado. E existe uma premissa no storytelling que chama-se regra dos três. Muitos comerciais de televisão, muitos livros, muitas séries Netflix, muitas novelas, comerciais de TV usam e abusam da regra dos três. A regra dos três, 1, 2, 3, o primeiro pilar é você chamar a atenção das pessoas de alguma forma. Depois que as pessoas estão atentas, você procura emocioná-las. Porque o ser humano, quando está emocionado, você consegue chamá-lo facilmente para a ação. E isso tem a ver com o poder do hábito, com essa mudança de comportamento. Porque existe um loop do poder do hábito que envolve três partes. E veja que isso não é coincidência, também é a regra dos três. Chama-se gatilho, rotina e recompensa. Ou seja, qual é o gatilho que existirá diariamente na casa de quem me ouve? As tarefas a serem feitas. E os professores certamente procurarão entregar coisas relevantes, coisas legais que precisam ser executadas. Ou seja, eu estou na minha casa, no meu espaço, tenho os recursos, há um objetivo a ser atingido, ou seja, tem uma tarefa a ser feita. E aí entra quem está ali mais próximo do filho, que é o pai. Não que o professor não vá pegar seu celular, a ferramenta tecnológica e conversar com o aluno de forma síncrona, ou seja, ao vivo, ou de forma assíncrona, que ficou gravado. Não que ele não vá fazer isso, ele vai, mas o pai está ali do lado, fisicamente. Então ele pode, de alguma forma,
considerar, fazer considerações, palavras, comentários que levem esse filho a ter a emoção, a sentir o prazer, a entender que é um processo que depende de pessoas. E quando o aluno, de acordo com as palavras, entende que se ele repetir esse jeito de fazer as coisas e que isso fique incorporado como rotina, que inclusive leva 66 dias, de acordo com o MIT, para que você torne algo que você faz repetidamente um hábito, uma rotina, daí chega a hora do pai entregar o que a gente chama de recompensa. E essa recompensa tem que ser algo que o chame para a ação novamente. Porém, eu quero que os pais entendam que essa recompensa não tem a ver com dar um presente. Tem a ver com simplesmente elogiar. Dizer, puxa vida, filho, que legal que você tinha essa atividade para fazer e você chegou nesse ponto. Você está a fim de saber mais? Você está sentindo, querido filho ou filha, essa sensação de dever cumprido? Porque você tinha isso para fazer, veja, você explorou isso, o professor mandou isso, a gente fez isso junto, e agora não está legal que isso aqui foi executado? Você está afim de mais? Esse mais é a tarefa que vem no dia seguinte, ou é a segunda tarefa que tem que ser executada no dia? Ou seja, fazer com que esse ciclo ele seja assim gostoso de ser executado, que não seja um fardo, porque na educação nada acontece facilmente. Queridos pais, se de repente você tem 2 ou 3 filhos em casa, e eu sei que em muitos momentos a coisa fica confusa, imaginem professores que têm 20, 30, 40, 50, eu já tive turmas de 90 alunos. A coisa é muito confusa. Não existe manual de instrução de como lidar com pessoas, porque as pessoas são diferentes, é aí que está a grande mágica do mundo, as pessoas serem diferentes. E imagine que o professor terá que agora, mesmo longe dos alunos, entender essa diferença, mandar para a casa de vocês algo que seja bacana, que seja gostoso, que você e o filho construam juntos, dependendo da idade, e para outras idades, outros segmentos, os alunos se viram bem, mas não que você não tenha que dar aquela espiada no que está vindo da escola, que atividades estão sendo feitas, se realmente o filho está aprendendo com isso, e você começa a ter esse novo jeitão de lidar com as coisas em casa. Não tem regra pronta, porque senão seria muito fácil. A escola fecha as portas, a gente manda um manualzinho, pais sigam o manual e tudo certo. Não tem como. Lidar com pessoas é algo ao mesmo tempo complexo, mas é extraordinário, Eduardo. Maravilha. Você tem mais umas 3 horas, Mota, disponível? Vamos lá, eu sou muito entusiasmado. A gente para fazer um lanche e volta. Ô, Mota, antes de passar para uma outra parte aqui, deixa eu só, para não ficar para trás, as perguntas que foram enviadas aqui e o pessoal pode mandar também. Fica mais fácil se vocês enviarem na interrogação que tem aqui embaixo das nossas imagens. A Cíntia perguntou lá atrás o que essa experiência toda pode representar ou significar para as crianças e adolescentes. Acho extraordinário. Inclusive, eu acho que essa experiência não servirá somente para as crianças e para os adolescentes. Essa experiência servirá para familiares, professores e gestores escolares. Eu vou contar para vocês, meus queridos amigos, eu sempre fui um professor muito resistente a novas formas de ensinar. E depois que eu aprendi que ensinar não é contar para os outros aquilo que a gente sabe, e sim fazer o outro experimentar para que você construa em cima disso, eu mudei muito como professor e mudei principalmente como ser humano. Eu aprendi que eu não devo de pronto resistir para depois querer saber. Eu tenho que querer saber para filtrar aquilo que de repente não é válido, mas muita coisa você consegue aproveitar. Então, qual é o aprendizado que professores, alunos e família está tendo nesse período? É que antes a gente ficava naquela vida frenética e você não tinha esse tempo em casa para refletir sobre as coisas do mundo. E agora é inevitável que todos estamos tendo o seguinte aprendizado. Eu não preciso de alguém ali do meu lado o tempo todo me dando a mão para que eu aprenda algo. Inclusive, eu faço uma pergunta aqui. Qual foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão e dizer assim para mim, Mota, essa semana. Porque essa semana eu estou tendo que lidar com uma situação que eu nunca liguei na vida, então a última vez que eu aprendi algo pela primeira vez foi agora mesmo.
Agora mesmo, então eu digo, viu que incrível? E você aprendeu isso dentro de uma sala de aula? Tinha um professor de mãozinha dada ali te guiando o tempo todo? Bem provável que 90% das pessoas digam, não, Mota, eu tive que me virar e aprendi sozinho. Só que isso independe da idade, é evidente que cada conteúdo dentro da faixa etária, mas as pessoas conseguem aprender algumas coisas sozinhas. Desde o tempo das cavernas, o homem é muito curioso. Desde o tempo das cavernas, o Homo sapiens aprende pelo simples instinto, pela curiosidade. E uma coisa que todos estamos aprendendo é o seguinte, eu posso fazer bons pedaços da educação mediada por tecnologia. Não que isso seja uma parafernália, mas isso também precisa ser compreendido, mesmo porque existe algo chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que deveria ser executado a partir desse ano 2020, e daí aconteceu tudo isso, mas tem 2 itens, só para citar, tem 2 itens que diz assim lá, vocês precisam, professores de escola, explorar cultura digital e precisam explorar trabalho e projeto de vida. Bom, cultura digital, trabalho e projeto de vida parecem coisas diferentes, antagônicas, mas na verdade não, elas são dependentes, porque como é que eu vou imaginar o futuro do trabalho do meu filho sem nada de tecnologia? Eu digo para você, Eduardo, e para os professores e pais que me ouvem, muitas vezes eu fui educado para um mundo que hoje, em 2020, não existe. Porque por muito tempo, os professores ficavam nas minhas salas de aula dizendo assim, silêncio, silêncio, silêncio. E quando eu saí para o mercado de trabalho, eu preciso ser barulhento, porque eu preciso conversar. Numa sala de reuniões, eu não posso ficar em silêncio o tempo todo, porque eu preciso expressar a minha opinião, o meu ponto de vista. Eu preciso usar um recurso tecnológico para, de repente, acelerar o meu negócio. Eu preciso compreender que hoje, pais e professores não conseguirão ter sucesso na educação dos filhos para um mundo futuro sem esses 2 ingredientes chamados ser humano e tecnologia. Tudo muito bem dosado, como tudo na vida da gente. Para cada momento, para cada etapa da vida, para cada tipo de conteúdo, eu preciso de gente que inspire gente e preciso de tecnologia como ferramenta para impulsionar tudo isso. Então esse aprendizado, eu estou assim muito curioso para ver como é que vai estar a escola depois que a vida voltar ao normal, porque tem professores e pais que experimentaram uma ferramenta, que percebeu que o filho aprendeu e que a coisa ficou mais gostosa, duvido que ele não vai continuar fazendo isso depois. Então isso foi aprendizado, essa riqueza desse novo normal que está por vir, sabe, Eduardo? Ô Mota, eu já ia te perguntar justamente isso. Conversando com professores, a gente conversa com professores todo dia, né? E aí, recentemente, um professor me perguntou quando nós voltaremos ao normal. Aí eu devolvi a pergunta, defina o normal. O que é normal? Então, aproveitando o link que você deu aí, como é que você enxerga a escola pós-pandemia? Como é que a gente vai começar o ano letivo de 2021? O que é escola pós-pandemia? Eu vou alongar essa resposta, porque já que estamos numa conversa bacana aí, até para que os pais também se apropriem de algumas coisas, nós temos muito claro hoje que uma escola, um colégio, como é o caso da escola que estamos aqui, precisa cumprir 200 dias letivos e entregar 800 horas aula. Porém, em função do que aconteceu, agora as escolas sabem que os 200 dias letivos não precisam ser executados, porque nem cabe mais no ano civil, mas as 800 horas precisam ser entregues de diversas formas, inclusive sugeridas pelo Conselho Nacional de Educação. Beleza. Ou seja, se uma escola não fizer nada nesse período, depois que a vida voltar ao normal, supondo em agosto, essa escola terá que fazer aulas no contraturno, isso se couber o contraturno, porque se no contraturno também é um turno, não cabem os alunos. Vai ter que repor aula nos sábados, nos feriados, invadir dezembro, invadir janeiro e talvez o ano letivo 2020 grude no ano letivo 2021. Tem algumas publicações que dizem que a gente vai levar de 2 a 3 anos para conseguir organizar tudo isso, dependendo de quando isso voltar ao normal. Beleza. Mas vamos supor que todo mundo fique sabendo. Atenção, Brasil, dia 1º de agosto, todas as escolas abrem. Você, meu querido amigo Eduardo, você acha que todos os pais vão mandar os filhos dia 1º de agosto para a escola? Não. Por exemplo, se eu sou professor de uma turma que tem 30 alunos, eu estarei lá
no dia 1º de agosto, esperando os meus 30 alunos. Daí chegam 12 alunos. Eu pergunto, ué, cadê os outros 18? Ah, não vieram porque os pais ainda estão com receio. Porque a gente vai esperar ter uma segurança. Tem pais que não quiseram mandar agora, vai ver como que a coisa vai acontecer. Só que eu, professor, eu tô lá com os 12 alunos. Provavelmente com o conteúdo atrasado. Será que eu dou matéria para esses 12 ou espero os 18 voltar para ter todo mundo ali? Então tem até esses ingredientes que quando tudo voltar aí a termos a abertura das escolas, os pais e os professores também precisam ter isso muito claro. Nós teremos um novo momento de acolhida, de receber os alunos assim, com muito brilho no olho. Talvez as 2 primeiras semanas, dependendo do segmento, não seja um momento de ficar entregando um monte de conteúdo, mas sim de fazer atividades diferentes, que as pessoas sintam-se acolhidas, festivais, um piquenique, um showzinho com não sei o quê. A escola é brilhante em inventar esses eventos de acolhida. Falar de higiene, falar de saber dividir os espaços, do comportamento novo que precisa ter, mas eu acredito que isso não vai acontecer num piscar de olhos, Eduardo. Mas depois que tudo isso assentar essa poeira, eu acredito que nós teremos um jeito diferente de olhar para a educação. Ainda mais quando professores começarem a resgatar conteúdos que eles entregaram de forma remota, e os alunos começarem a responder e a corresponder às provocações, os professores também vão se convencer que teve aprendizado mesmo não acontecer na sala de aula. Os pais vão entender que esse mundo híbrido que está sendo acelerado agora, ele é algo muito consistente. Da mesma forma que aquele dono de loja que só vendia roupas no balcão teve que correr atrás de abrir o seu e-commerce, a sua loja virtual. Depois que passar tudo isso, eu tenho certeza que esse comerciário ele vai vender as roupas no balcão e na internet. Ele não vai querer voltar a vender só no balcão, entendeu? Então, se o professor perceber que da forma como ele fez essa entrega do conteúdo pela internet, em alguns momentos também funcionou, então ele poderá fazer essa entrega pessoalmente, virtualmente, considerando todos os elementos, é claro, mas não tem como voltar ao normal. Então é assim que eu imagino a escola, esse mix, esse misto. Eu posso dizer, meu querido amigo e pais que me ouvem, eu tenho ido muitas vezes para o Vale do Silício, a gente tem contato com muitas empresas de inovação, lá é um berço de inovação e tecnologia do mundo, e aquilo que a gente ouvia falar lá, e que de repente eu imaginava que aqui no Brasil, na educação, ia demorar uns 5 anos para acontecer, nós estamos juntos fazendo acontecer em 5 meses. Então a gente vai ter um pulo do gato aí muito interessante. É evidente que como isso é da primeira vez, alguns erros acontecem, mas nós poderemos extrair muitas lições legais, aí um legado bem bacana para esse novo jeito de aluno, professor e família lidar com as coisas da escola, tá? Essa revolução que nós tanto falávamos, né, há tanto tempo e esperávamos, está acontecendo agora, né, Mota? Infelizmente por um outro motivo, um motivo que não é um motivo que nos agrada, infelizmente. Mas deixa eu ver se tem mais. Eu vou te dizer uma coisa em cima disso aí. Eu tive um vô muito inspirador, o pai da minha mãe, ele viveu até os 96 anos de idade. E às vezes, em alguns momentos, quando parecia que tudo estava ruim, ele sempre conseguia extrair uma coisa boa daquilo que estava ruim. Ele tinha essa mágica, sabe? Então, meus queridos amigos que estão me ouvindo aqui, vamos procurar dessas coisas não boas que estamos vendo diariamente, extrair coisas boas que sirvam para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, para a nossa prática aí nas nossas profissões e para os professores, para a gestão da escola, para o aluno independente da idade. Inteligentes que somos, afinal de contas, somos sapiens. Nós temos que fazer essa inteligência aparecer. Será que nós não conseguimos extrair algo bom de tudo que está acontecendo? A gente não está, de repente, se fortalecendo para sermos pessoas melhores? Sei lá, você não pode pensar que está tudo perdido, que está derrotado. O ser humano é incrível. Nenhum outro ser no planeta tem a nossa configuração. Então nós temos que levantar bandeira e superar. É superação com todo mundo junto. É assim. Maravilha. Mota, tem uma pergunta que ficou lá atrás, mas numa ordem um pouquinho mais prática, fugindo do que nós estamos falando aqui. Imagino que seja de professor. Questão de, hoje
tantas plataformas, é um turbilhão de aplicativos, plataformas, recursos, soluções de tudo quanto é tipo, preço, enfim. E a professora pergunta lá atrás, qual o melhor? Acho que não tem o melhor, né? Hoje você tem uma gama muito grande. Qual que é a dica para o professor, ou até mesmo para os alunos, né, para os pais, aonde buscar, além das ferramentas que a escola coloca à disposição, o que mais que você chamaria atenção aí nesse momento que ajudaria nessa educação remota aí de emergência? Excelente. Por mais que o foco não seja esse, é bom chamar isso, porque até os pais podem ter ideias a partir dessa sua provocação e da pergunta que foi feita. Antes de falar da ferramenta, eu quero chamar a atenção que nós precisamos considerar 3 ingredientes em toda essa receita aí. Primeiro, tem que existir uma comunicação clara entre escola-família, aluno-professor. Quais ferramentas? O WhatsApp pode ser uma solução, todo mundo usa, certo? Pode ser o e-mail da escola, a gente sabe que gente jovem não acessa e-mail, mas pais acessam e-mail, um SMS, ou seja, algum aplicativo, alguma plataforma que já existe de comunicação entre escola e aluno. Porque se não tiver essa comunicação por meio dessas ferramentas, nada vai acontecer daquilo que nós falamos. A gente usa um aplicativo próprio aqui, Mota, faz essa comunicação então, direta com pais então, e alunos. Beleza, então existe a ferramenta. Agora, a organização dessa comunicação precisa ser extraordinária. Antes já precisava ser extraordinária. Só que se você mandava um aviso e depois tinha que consertar, você já chamava o aluno ali e resolvia. Agora não, agora tem que ir tudo muito azeitado. Segundo, conteúdo. Eu preciso que o professor fabrique conteúdos de diversos formatos e utilizando diversas ferramentas. Só que também, diante de um mundo de abundância, não adianta fazer uma parafernália que daí fica uma loucura para o professor, para o aluno e para a família. Então eu digo assim, professor, procure usar o seu smartphone, crie algo personalizado e mande para o seu aluno, porque isso terá a sua identidade. E muitos alunos, principalmente os pequenos, eles querem ver o professor. Eles querem sentir que o professor está ali com eles. Exato. Eu vou dizer para você, Eduardo, que eu tenho inveja da educação infantil, cara. Porque como eu dei muito tempo aula para ensino médio e para ensino superior, só que quando eu era diretor da escola, que eu dava aquelas minhas caminhadas na escola, eu entrava na sala de educação infantil, ou até mesmo no primeiro, até segundo ano, e tinha personagem, a sala é colorida, recorta, cola, lancha junto, canta musiquinha, é um mundo maravilhoso aquilo. Então eu digo assim, professor, cria um personagem. Cria um personagem aí da tua casa, pega o seu celular e cria um personagem assim, criançada, ó, aqui nós temos um amigo novo, ele tá louco para conhecer vocês, um dia estaremos juntos, ó, e ele tá me ajudando a fazer atividade, certo? Para os mais velhos, o professor em cada área sabe como chamar a atenção do seu aluno. Então, professor, entregue um conteúdo aqui, mesmo que seja um vídeo breve, dizendo assim, meu querido aluno, o professor está aqui em casa, mas nós estamos juntos, eu estou criando umas coisinhas, eu quero que você fuce isso, explore isso, peça para o pai e para a mãe ajudar, e vamos fazer aqui essa colaboração e tentar fazer algo bacana. Então, uma ferramenta que está na mão de todo mundo, eu digo, faça um vídeo no celular. Mas daí o professor fica curioso para saber se o aluno está explorando, porque o professor pode mandar links do YouTube, o seu próprio vídeo, ele pode dizer em que página da apostila ou do livro está esse conteúdo, ele pode mandar uma charge, uma brincadeira, o recorte de um artigo de uma revista, ele manda uma confusão de coisa. Mas eu, por exemplo, eu sou um professor muito interativo, ia ficar curioso para saber o que meu aluno está fazendo. Então eu preciso interagir com ele. E eu vou citar aqui 2 ferramentas que eu acho muito legal de interação. Uma delas chama-se plataforma Socrative. O professor pode fazer nessa plataforma quiz, perguntas de respostas de texto curtas, ou múltipla escolha, ou verdadeiro ou falso. Ou seja, diante de tudo aquilo que o professor mandou para casa, é possível interagir com o aluno de maneira a ver as respostas e criar até trilhas de aprendizagem. E uma outra ferramenta que eu acho bem bacana, muitos professores provavelmente já usam, mas o legal é que os pais podem usar em casa, chama-se Kahoot, que é uma ferramenta gamificada, muito colorida, com musiquinha por trás, muito fácil de programar, então professores e alunos podem interagir à distância, e aí o resultado dessa gamificação é muito bacana. Só que daí é o seguinte, eu preciso registrar que tudo isso está acontecendo, porque por mais que eu não precise mais cumprir os 200 dias,
nós precisamos cumprir as 800 horas. Então, de acordo com as atividades que vão chegando em casa, os alunos vão gastar um certo tempo já sabido pelo professor para executar aquela atividade. E isso é que vai somando as horas-aula. Só que daí eu preciso registrar que o aluno esteve presente nessa atividade e também preciso registrar de forma séria algumas respostas para que eu, como professor, a instituição e também o pai fique seguro de que aquilo foi cumprido. Daí tem uma ferramenta que eu acho extraordinária, é você usar um Google Forms, mas um Google Forms for Education, ou seja, tem como você parametrizar um formulário do Google, nem que você mande apenas 3 perguntas para o aluno, mas ali quando o aluno preenche isso, ou os menores que o pai ajuda a preencher, eu registrei a presença, eu registrei que tais assuntos foram respondidos, e a escola vai guardando essa espécie de portfólio, de maneira que após executados alguns desses, eu consigo criar até um perfil de cada aluno, quem aprendeu mais, que eu posso acelerar, quem deixou a desejar e que eu posso recuperar ao longo do processo e não fazer só recuperação lá na frente, entende? Então tem muitas estratégias que são possíveis. Isso não acontece num piscar de olhos, mas isso é um movimento que a escola pode fazer e com o apoio dos pais em casa. Maravilha. Mota, tem trocentas perguntas para fazer. Parece que a gente começou a falar agora e já passaram 50 minutos, cara. Exatamente. A gente tem o tempo, né? O Instagram dele dá 60 minutos, então para a gente não correr o risco, eu quero agradecer muito a você pela sua disponibilidade, pelo tempo, pelas enormes contribuições que você deu aqui para mim, para todo mundo que está assistindo, pais, alunos, professores, enfim, toda a comunidade, que não é só aqui do Colégio Santo André de Jaboticabal de Rio Preto, mas eu vi ali gente de outros estados que estão assistindo, estão acompanhando, gente que te conhece aí de outras andanças, né, de outras palestras. Eu mesmo tive a oportunidade de te ver outras vezes, palestras incríveis. Então, e agradecer a Editora Moderna pela ocasião aqui, proporcionou para a gente essa grande oportunidade. Era para a gente estar conversando pessoalmente, né, Mota? Mas por conta disso a gente acabou passando aqui para um dia dá certo. Um dia dá certo, eu vou nas 2 cidades aí, entendeu? Maravilha, maravilha. E se não der para ir nas 2, a gente faz uma live, não tem problema. Claro, estamos aqui. É um novo normal. Você está me agradecendo, mas fique certo você, o corpo gestor e os professores de ambas as escolas, o pessoal da Moderna e os pais que estão aqui conosco, que a gratidão é minha, cara. A gente poder, nesse momento onde está todo mundo, de certa forma, fragilizado, a gente poder, de repente, bater um papo e conseguir humildemente dar algumas indicações, algumas sugestões, isso é muito massa, entendeu? E como a gente está fazendo isso aqui pelo Instagram, a galera também pode me seguir no Instagram e me mandar um direct lá com alguma pergunta, alguma coisa que a gente vai ajudar. Pode ser feito por meio das escolas ou pode ser feito diretamente. A gente vai trocando figurinha aí. Fique certo de que eu fiquei e estou muito feliz com essa nossa conversa aqui, e me coloco à disposição de todos vocês. Como eu disse ao longo da minha fala, a gente precisa se ajudar. Nós vivemos num momento da humanidade que, mesmo sem pandemia, já era uma era do share, do compartilhamento. Isso. E agora a gente precisa compartilhar muito mais, entendeu? Porque daí, se todo mundo se ajudar, fica um pouquinho mais fácil para cada um, entendeu? Então a gente precisa realmente se abraçar e vencer essa tal pandemia o mais breve possível. Sabemos que isso não é fácil, tem milhares de peças nesse tabuleiro, mas se nós fizermos a nossa parte um pouquinho, a gente ajuda o todo, né? E é isso aí, gratidão infinita, meu querido amigo. Obrigado, Mota, obrigado mais uma vez. Agradecer aqui a Su Monteiro, que está representando a Editora Moderna, muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao Colégio Santo André de Jaboticabal, ao Colégio Santo André de Rio Preto, pela confiança, pela oportunidade de estar aqui conversando com o Mota. Mota, muito obrigado mais uma vez, grande abraço. Maravilha. E a gente se vê mais em breve aí, se Deus quiser. Valeu, meu irmão. Tamo junto, sigamos firmes aí, vamos nessa, juntos que vai dar tudo certo. Um fraterno abraço e vamos lá. Valeu! Obrigado, tchau, um abraço, tchau. Mota. Até mais. Tchau, tchau, tchau a todos. Obrigado.